É muito difícil entrar para a faculdade de arquitetura e urbanismo? Trabalho em grupo dá muita dor de cabeça? É muito difícil entrar no mercado de trabalho e é realmente tão difícil quanto as pessoas falam? É muito difícil entrar para uma faculdade federal? O salário do arquiteto vale a pena? Se alguma dessas perguntas é a sua dúvida, fica até o fim desse vídeo que hoje a gente vai responder essas perguntas e bater um papo aqui em cima delas. São perguntas que vocês mandaram aqui no YouTube mesmo, em um post que eu fiz na parte comunidade lá do YouTube, aqui do YouTube na verdade. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanowski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Se você gosta desse tema, se você tem dúvidas sobre a faculdade de arquitetura, sobre a atuação da arquitetura, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fica por dentro, que aqui tem muito conteúdo e eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo comentários, pedindo ideias de temas de vídeo, enfim, algo bem dinâmico mesmo. Mas já vamos para a primeira pergunta que vocês mandaram, que tô aqui com as perguntas no meu celular, e é muito difícil entrar para uma faculdade federal? Assim, gente, eu não achei muito difícil, mas eu achei difícil. Eu tinha esse limitador na minha vida, porque quando eu tava fazendo as faculdades de arquitetura estavam muito caras, mais caras do que hoje em dia, inclusive. Antigamente as mensalidades era tudo a partir de R$2.000 e hoje em dia na minha cidade tem faculdade de arquitetura que cobra 1.000 e pouco. Então hoje em dia a minha realidade provavelmente seria diferente. Talvez eu tivesse ido para uma particular, eu não tenho muito essa questão de sonho de uma federal, nem nada assim. Era realmente uma limitação financeira que eu precisava estar em uma faculdade federal. Sabendo disso, no segundo ano do ensino médio, eu terminei o segundo ano e já fui para um cursinho, pensando já em ter um estudo mais direcionado para o vestibular, que com certeza seria melhor do que ficar no colégio que eu estava estudando antes. Só que eu estudei muito, gente, muito mesmo, mas no fim do ano eu não passei. Esse primeiro ano de cursinho foi muito pra eu tapar alguns buracos de matérias que eu não tinha tido direito no ensino médio, sabe? Eu lembro, por exemplo, que química orgânica era algo totalmente quase novo pra mim. Eu ficava, nossa, como assim? Não lembro de ter tido isso antes, ou uma parte muito básica dela só, sabe? E aí acabou que eu não passei no primeiro ano. Aí depois, o que aconteceu? Eu voltei pro cursinho, fiz daí um ano só de cursinho depois de terminar o ensino médio, né? Eu já fiz o terceirão dentro do cursinho, mas aí eu fiz mais um ano de cursinho depois. E no fim desse ano, aqui na minha cidade tem duas opções de federais. Tem a UTFPR, que é a entrada pelo Enem, e a UFPR, que a entrada é por vestibular deles mesmo. E a UFPR tem prova de segunda fase, que é aquela de habilidade específica, que para arquitetura geralmente costuma ser desenho e redação. E no meu primeiro ano de vestibular, ali, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu não fui nem para a segunda fase nessa prova da federal. Fiz o Enem, enfim, né, dei uma evoluída do Enem do que eu tinha feito anteriormente. Aí, no segundo ano, eu passei para a segunda fase, fiz a segunda fase, mas não passei da segunda fase. Fiquei na lista de espera. Porém, a federal, a UFPR, ela roda muito pouco, porque geralmente é o pessoal daqui da minha cidade mesmo que se inscreve e quem passa vai. Já a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a entrada é pelo Enem. E o que acontece? Muita gente de fora se inscreve e não consegue vir para a cidade e fazer a faculdade. Então, acaba que roda mais a lista de espera. E aí eu fui chamada, se eu não me engano, em terceira chamada, alguma coisa assim, pra UTFPR. Daí eu passei em arquitetura, mas as aulas já tinham começado, inclusive eu comecei a ir pra aula sem ter passado, essa foi uma história curiosa. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem depois desse vídeo. Mas enfim, então eu não acho uma coisa super difícil, mas não é fácil também. É uma faculdade que, de forma geral, claro que eu respondo muito isso com base a quando eu estava fazendo vestibular, mas eu acho que não deve ter mudado tanto assim. Você pode até dizer sobre a realidade, caso você tenha experimentado ela hoje. Eu acho que é uma faculdade bem concorrida sim, de forma geral tem uma nota de corte alta, não é baixa, mas tem faculdades piores, né, como por exemplo medicina. Eu acho que nenhuma faculdade ganha de medicina. Então é difícil, mas poderia ser pior, na minha opinião. Porém eu acho que deveria ser melhor, né, não devia ser tão difícil assim, né, você estar ali na faculdade, enfim, mas daí isso é tema de outro vídeo. Vamos para a próxima pergunta. Trabalhos em grupo dá muita dor de cabeça? A resposta para essa pergunta é sim. Não tem muito como fugir disso. A faculdade de arquitetura é quase inteira em grupo, então acaba que, pelo menos pra mim, foi
muito assim. No fim da faculdade eu tava muito, meu Deus, eu preciso fazer um trabalho sozinha. E graças a Deus o TCC na minha faculdade foi sozinho. Então foi um projeto muito gostoso, assim, eu consegui levar o TCC de uma forma muito boa. Foi um dos melhores projetos, assim, que eu fiz durante a faculdade, eu gostei de fazer, foi um tempo bom. Geralmente as pessoas lembram do TCC como um período muito traumático, né? Pra mim foi muito gostoso mesmo, inclusive eu compartilhei minha trajetória aqui, tem vídeos de dicas sobre o que fazer TCC, enfim, várias coisas, como escolher orientador também, vários vídeos sobre esse tema. Então, eu gostei muito desse período, mas trabalho em grupo sim, sempre dá bastante dor de cabeça. Claro que assim, tem algumas dicas, né, pra você conseguir reduzir isso, mas é muito difícil alguém que tenha passado pela faculdade inteira e não tenha se estressado nenhuma vez, porque, gente, vamos ser bem honestos, né? Viver em sociedade é difícil e você estar ali dividindo um trabalho com pessoas que são diferentes de você acaba dando algum estresse em algum momento. É normal e pra gente conseguir evoluir, até mesmo como pessoa, né, a gente precisa saber lidar com o outro. E muitas vezes isso é difícil, né? É difícil para os outros lidarem com a gente também. Então acaba que vai ser difícil pra você, como vai ser difícil pra sua dupla, pro seu grupo lidar com você mesmo. E se você quer melhorar nessa parte de comunicação, porque como eu falei pra vocês, trabalhar em grupo não é fácil, tem um e-book que eu desenvolvi pra você se tornar um estudante excelente. E nesse e-book eu falo sobre 11 temas que são essenciais para você desenvolver na faculdade. Eu ajudo vocês a pensarem sobre esses temas e a desenvolverem também. Eu vou deixar o link desse e-book, que é Estudante Sujeito Ativo, o nome dele, aqui na descrição do vídeo. Então você pode fazer esse investimento em você e dar um passo aí em direção a ser um estudante mais excelente. Com certeza esse e-book vai te ajudar a se desenvolver mais como pessoa mesmo durante esse período da faculdade. Agora, uma pergunta que vocês mandaram muito pra mim, que tem 3 aqui que eu peguei, que é sobre o mesmo assunto, mas eu vou ler as 3 e eu dou uma respondida geral pra vocês. O mercado de trabalho é tão difícil assim quanto falam? Acabei de mudar de curso para arquitetura na UFRJ, estou com medo de me arrepender por conta do mercado. Gosto muito da área de urbanismo e queria saber se essa área é ruim para conseguir emprego. Aí a outra pergunta. É muito difícil entrar no mercado de trabalho de arquitetura? E uma outra pergunta. Se o mercado de trabalho em arquitetura é favorável para aqueles que acabaram de sair da faculdade? Seguinte, gente, essa questão de mercado de trabalho. Não é fácil, mas não é fácil para quase nenhum curso, na verdade. Hoje em dia, a concorrência ela tá grande, não é só em arquitetura. Então seria uma mentira eu chegar aqui pra vocês e dizer que tá fácil, mas também seria uma mentira eu dizer, nossa, a arquitetura é muito difícil e fingir que eu vivo só numa bolha de arquitetura, sabe? Não é assim que funciona. Tá difícil hoje em dia para a maioria dos cursos. Hoje em dia tem muita concorrência, enfim, você precisa se destacar realmente, né? Então, a maior dica que eu posso te dar a respeito do mercado de trabalho é justamente você pensar no mercado de trabalho antes de você se formar. Porque você não vai conseguir fazer muita coisa se você esperar a faculdade inteira pra chegar lá no fim, se formar e pensar, putz, eu devia ter pensado no mercado de trabalho antes. Que é o que acontece com muita gente. E tudo bem, acontece, daí você precisa lidar da melhor forma possível com o momento que você tá e com o que você tá vivendo ali. Mas se você ainda está na faculdade, você tem que pensar no mercado de trabalho antes. Você não pode ficar postergando isso pra só quando você se formar. E como é que você faz isso antes? Através de estágio. Estágio em arquitetura é muito importante porque a gente não aprende tudo fora da faculdade, só na faculdade. Tem muita coisa, principalmente sobre a realidade do mercado profissional. Muitas vezes a faculdade não toca nem em projeto executivo, que é o que a gente lida no dia a dia como arquiteto. Então você precisa de um estágio em arquitetura. É uma faculdade que você aprende muito essa dinâmica no dia a dia de um escritório, ou sei lá, de uma construtora, do que você conseguir ali estágio. Então, se dedique, sabe? Vá atrás de estágio em diferentes áreas, se é sua vontade. Faça curso, se desenvolva já na faculdade. Pense nos medos que você tem. Por exemplo, eu vejo muita gente com medo, por exemplo, de não saber como cobrar, de não conseguir cliente, tá? Mas o que você tá fazendo já na faculdade pra conseguir superar essa barreira de alguma forma, sabe? Hoje em dia tem curso online que ensina sobre o processo inteiro de um escritório para você sair mais capacitado da faculdade.
Hoje em dia também tem, por exemplo, até mesmo tem muito conteúdo gratuito na internet. O pessoal geralmente faz aquelas semanas de conteúdo gratuito antes de vender algum curso, né? Hoje em dia isso é muito comum. Então aproveita esse conteúdo gratuito se você não consegue pagar o curso, sabe? Eu tenho certeza que você já vai aprender muito e já vai sair muito mais preparado da faculdade e vai ter chances de melhores oportunidades. Porque aí também é difícil para quem tem um escritório, porque arquiteto geralmente não sabe cobrar, gente. Vou ser bem honesta aqui com vocês. Então o que acontece? Ele não sabe cobrar, ele não tem muito dinheiro pra lidar com o escritório dele, não tem muito dinheiro pra ele, daí precisa de gente pra trabalhar porque pegou muito projeto, mas aí não tem dinheiro proporcional à quantidade de projeto, e aí não consegue repassar esse dinheiro para as pessoas que trabalham para ele, né? Então geralmente estagiário não ganha muito, pessoa que é contratada não ganha muito, inclusive geralmente as pessoas contratam PJ como se fosse CLT, mas também tá errado, mas enfim, esse daí é também tema para outro vídeo. Então, tem esse problema na nossa área, sabe? As pessoas têm essa dificuldade de entender, mas como é que você vai conseguir sair da melhor forma possível? É seguindo essas dicas que eu te dei, se preparando já antes, tendo um conteúdo que as pessoas olhem pra você e pensem, cara, vale a pena investir nessa pessoa. Porque outra reclamação que eu tenho visto muito também é de arquitetos que se formam saindo da faculdade totalmente despreparados. Não tem responsabilidade de fazer um projeto, sabe? Não tem segurança no que eles estão fazendo. Parece que não aprenderam tudo que poderia ali na faculdade. Então também é complicado para alguém que está contratar alguém que está no nível de estagiário, sendo que está querendo um cargo de arquiteto formado, sabe? Então tem todos esses lados, todas essas variáveis que você precisa levar em consideração. E se você quer se desenvolver mais na faculdade, como eu falei, o estágio ele é muito importante. E se você tem dificuldade de conseguir estágio, isso é uma coisa que eu passei. Eu tive dificuldade para conseguir estágio e eu não tive isso na minha época. Eu errei muito na hora de conseguir o estágio. Gente, eu paguei cada mico. Queimei um pouco meu nome, viu? Pra você não precisar fazer isso, eu criei um curso chamado Currículos e Portfólios Irresistíveis, em que eu te ensino como fazer um currículo e um portfólio que torne você um candidato irresistível. Eu falo muito sobre minha experiência, eu falo sobre o que você coloca no seu currículo, o que você coloca no seu portfólio. Eu mostrei meu currículo e meu portfólio da época que eu estudava, então tudo isso vai te capacitar para que você consiga se desenvolver já na faculdade e que não espere sentado até a água bater na bunda depois. Então se você quer um conselho, invista nisso em você e que com certeza vai te ajudar a ter muito mais segurança, muito mais domínio e ter muito mais capacidade profissional realmente para quando você se formar. E também a arquitetura é uma profissão que você consegue muito se dar bem de forma autônoma também, né? É uma opção que a grande maioria acaba seguindo também, de abrir um escritório. Tem gente que não recomenda fazer isso logo quando sai da faculdade, que também é válido você ter experiências em outros lugares, enfim, mas eu não tô aqui pra recomendar o que você tem que fazer na sua vida. Tô aqui só pra falar um pouquinho das opções, né, do que você pode fazer. E ter um escritório acaba te dando mais flexibilidade do quanto você vai cobrar. Porém, aí tem outros problemas. Como que você consegue clientes? Mostrando o seu trabalho, geralmente, fazendo networking. E por que você já não começa a fazer isso desde a faculdade? Entende? Então é sempre importante você pensar sobre o futuro que você quer ter e tentar aplicar alguma coisa desde já para conseguir facilitar esse futuro. Então não espera sentado, aí a água bate na bunda e você pensa, cara, o que eu vou fazer agora, sabe? Então eu vejo que a maior parte dos problemas de recém-formado vem disso. Eu tenho uma amiga que se formou e que nunca ganhou menos de 2.200 e pouco, a gente tava vendo, sabe? Eu já ganhei em um mês bem pouquinho, porque eu casei recentemente e aí eu fiquei uns meses sem nada, então tava me adaptando ao casamento, foi muita coisa acontecendo junto na minha vida, então eu dei realmente uma respirada, sabe? Eu tirei uns meses pra eu organizar minha cabeça, assim, realmente. Mas também já teve meses que eu ganhei bem. Então, assim, gente, varia muito mesmo. Nossa profissão ela é muito dinâmica. E com relação ao urbanismo, eu nunca pesquisei muito diretamente trabalho nessa área. Mas geralmente o urbanismo você trabalha para empresa e geralmente não é essa bagunça tanto de arquiteto, geralmente de interiores e tudo mais, que faz contrato PJ. Pelo menos as vagas que eu vi geralmente eram mais certinhas, digamos assim. Então daí tem mais benefícios, coisas assim. E uma opção
Trabalhar com urbanismo, às vezes é empresa que presta serviço para a área do urbanismo, que geralmente envolve a área pública, ou diretamente na área pública também. Então, uma coisa que você pode fazer é procurar os editais e ficar de olho dos editais, porque nos editais aparece carga horária, quanto ganha. Então, procure os editais da sua cidade, fique de olho nisso e investigue como é que funciona na sua cidade essa questão também. E sobre se o mercado é favorável, você precisa se conectar com o seu cliente, sabe? Então, encontre uma forma de fazer isso, a melhor forma que você conseguir. E aí eu acredito que as portas vão se abrir pra você. Não é fácil, você precisa geralmente mostrar seu trabalho, fazer networking, mas chega uma hora que as coisas começam a aparecer e a fluir, sabe? Só que você precisa trabalhar pra isso, você precisa correr atrás disso, pensar nisso, transmitir segurança pro cliente, sabe? Então tudo isso é muito importante que você desenvolva. Agora, por fim, uma pergunta que vocês mandaram, que é: o salário vale a pena? Gente, essa questão de salário, infelizmente, ela é muito variável mesmo. Então não consigo te responder com sim ou não, mas a arquitetura ela tem muita possibilidade de você trabalhar com diversas áreas. Então tem área de patrimônio, de interiores, arquitetônico mesmo, urbanismo, paisagismo, enfim, uma infinidade. E dentro dessas áreas, os salários mudam, também muda questão de regionalidade, também vai mudar se você é autônomo, se você não é. Então realmente é muito variável. Eu acho que é uma área que você consegue sim se dar muito bem, mas também que não é muitas vezes fácil você se dar muito bem, sabe? Mas isso varia muito mesmo de cada cidade, de várias coisas. Eu fiz um vídeo mais completo sobre isso aqui no canal, sobre quanto ganha um arquiteto, e nesse vídeo eu explorei mais essas questões. Então vou deixar o link aqui para vocês darem uma conferida. E também lembrando daquela dica de que os editais de cargos públicos, eles mostram quanto você vai ganhar, quantas horas de trabalho. Então tenta dar uma pesquisada nisso, que pode ser ali um referencial para você. Claro que talvez não seja o seu desejo, né? Mas pelo menos você consegue comparar entre cidades, alguma coisa assim pode facilitar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e seu comentário nesse vídeo. Tem alguma outra pergunta sobre arquitetura? Deixa aqui também, que quem sabe vira um outro vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!